Amid the Trump administration's immigration crackdown, crowds gathering in cities across the country, including New York, Columbus, Dallas, LA, and Minneapolis, where the fatal shooting of a woman by an ICE agent kicked off a nationwide response. The officer who killed 30... Alguns meses atrás, o mundo se comoveu com a imagem de Liam Ramos, um menino de 5 anos, do Equador, que foi detido pelo ICE quando estava com seu pai, voltando da escola. Na foto, Liam aparece vestindo um gorro azul com orelhas de coelho e com uma mochila do Homem-Aranha nas costas, claramente grande demais para ele, que é uma criança pequena. Ele tem um olhar assustado, uma expressão abatida. Tá de frente para um carro, que o faz parecer menor ainda, e de costas para o que parece ser um agente do ICE, segurando sua mochila. Liam e sua família são originalmente do Equador e chegaram aos Estados Unidos em 2024 quando, na fronteira com Texas, se entregaram para a polícia migratória e pediram asilo. Eles não estão nos Estados Unidos ilegalmente. Eles seguiram o protocolo estipulado de solicitação de asilo, foram em suas audiências judiciais e estavam esperando uma resposta do governo. Seu pai, que foi detido, não tem ficha criminal nem nos Estados Unidos, nem no Equador. Eles estão nos Estados Unidos legalmente. O Liam foi levado a um centro de detenção a mais de 1.800 quilômetros de sua casa. Ele tem 5 anos. Eu me pergunto se faz parte do treinamento usar crianças de 5 anos como isca numa operação policial. Liam não é uma exceção. Nos últimos tempos, temos visto muitos casos de crianças sendo detidas e levadas para centros de detenções. Mães de recém-nascidos, ainda sendo amamentados, sendo separadas de seus nenéns e enviadas de volta aos seus países de origem. Crianças sendo atacadas com spray de pimenta, mulheres grávidas sendo arrastadas pelo chão, pessoas sendo presas quando aparecem às suas entrevistas de imigração, cidadãos estadunidenses sendo presos e passando semanas em centros de detenção, até conseguirem provar que são cidadãos, muitas vezes sem nenhuma comunicação com suas famílias, inocentes sendo espancados e até mortos. Imagens de homens fardados abordando de forma truculenta famílias de dentro de suas casas e seus carros têm sido cada vez mais comum nos Estados Unidos. Eu sou Amanda Areias e você está ouvindo Seguimos, um documentário em áudio de 4 episódios sobre a imigração latino-americana em direção ao norte. Essa é uma história, basicamente, de sonhos quebrados, trazendo relatos e informações raramente mencionados nos noticiários. Porque para compreender a questão migratória nessa parte do mundo, é necessário mais do que ler manchetes. É necessário coragem, memória e uma boa dose de senso crítico. Esse é o episódio número 4. O natural é mover-se. What? Stop fucking following us! You are impeding operations! This is the United States federal I live government! over here. I gotta get This to is my house. This is your warning! Gotta get to All my right? house. Go home to your kids! Go to church. Go to home to your kids! This is your last warning! I serve the will Lord. arrest you! Let I the guarantee people. you that. I guarantee you're not gonna like the outcome. Go home to your children! Shame on you. Listen, have y'all not learned from the past couple of days? Have you not learned? Learned what? What's our lesson here? What do you want us to learn? Following federal agents. Give me my phone back! No, you Federal can't take agent. It's not illegal to record. Exactly. Yeah, That's what we're doing. yeah. Why are you taking my information down? Because we have a nice little database. Oh, good. And now you're considered a domestic terrorist. So We're videotaping you? Are you crazy? O ICE não é uma agência nova. Ele foi criado muito antes de Trump se tornar presidente, em 2002, como uma resposta ao ataque das Torres Gêmeas. Em administrações passadas, o ICE já prendia e deportava migrantes. A diferença é que eles iam atrás de imigrantes sem documentos e que haviam cometido crimes. Agora, com Trump no poder, as coisas mudaram. O presidente expandiu a agência consideravelmente. Foram mais de 30 bilhões de dólares dedicados ao ICE. E eles cresceram mais de 120% em contratações entre ano passado e esse. Para poder dar conta da expansão, tem também muitos agentes despreparados sendo contratados.
O governo lhes oferece um bônus de $50 mil no momento em que assinam um contrato. Os incentivos são grandes e os pré-requisitos são poucos. Veteranos de guerras passadas, como Afeganistão e Iraque, também estão sendo chamados. Pessoas que são treinadas para a guerra. O ICE tem recebido mais financiamento e liberdade do que nunca. E eles têm imunidade federal para atuar. Não prestam contas. A ideia não é mais ir atrás de pessoas que foram condenadas. Agora basta ser imigrante. O filtro é feito pela aparência física. E mesmo pessoas que estão esperando resposta do governo sobre sua solicitação de asilo estão sendo alvos. Foi o caso de Liam e seu pai. Lembra de Guantánamo, a base militar que os Estados Unidos mantém em Cuba desde a época da Emenda Platt, que falamos no episódio passado? A que é conhecida por ser palco de diversas violações de direitos humanos e torturas, tem até imigrante sendo enviado para lá. 73% das pessoas detidas pelo ICE no momento não têm ficha criminal. Mas isso não é o que Trump diz. O presidente mente descaradamente em TV nacional para todo o país. Para ele, o que importa é a narrativa, não é a verdade. We have millions and millions of people pouring into our country, many from prisons and jails and mental institutions and insane asylums. Traffickers, human traffickers, women traffickers, sex traffickers. And it's turning out that migrant crime is far worse than any crime that we've ever experienced. If you look at Aurora... Os albergues no México, além de acolherem os migrantes que estão indo em direção aos Estados Unidos, agora também estão precisando lidar com a onda de imigrantes que estão sendo obrigados a voltar. Toda a política de Trump, todo mundo tem medo de passar, porque muitos mexicanos estão querendo passar também, e são pegos de uma mala forma e estão deportando. E vocês têm visto isso bastante acontecer? Sim, vai acontecendo, e nós também recebemos muitos migrantes que deportam, que são mexicanos. E vocês recebem aqui no... Sim, no aqui albergue. no albergue. Essa é a irmã Vitalina, diretora de outro albergue que visitei. Ela nasceu no Brasil e vive na América Latina há muitas décadas. A nossa entrevista foi em portunhol, e esse é o áudio original. Como que elas estão quando elas chegam, tanto emocionalmente quanto fisicamente? Emocionalmente, a maioria... Bem, os 100% de todos os que entram aqui têm atendimento psicológico. Mas vem com uma carga emocional muito elevada. Há muitas com crises de hasta psiquiatra ultimamente. E imagine-te tu sendo deportada, deixando 5 meninos menores nos Estados Unidos, ou com o pai, ou com ninguém lá, e tu vem aqui. Então, psicologicamente, tu estás destroçada. E muitas das mulheres estão assim. Por exemplo, semana passada veio uma que deixou 4 filhos lá, um de 2, 6, eram todos menores de 10 anos, sem ninguém. Outra que ela não tinha esposo, deixou com uma irmã de 13 anos, cuidando dos seus irmãos. Então, elas vêm com um problema muito grande. Você pode ajudá-lo, mas outros não se pode, porque os traumas e a depressão entram muito em depressão. E uno se coloca no lugar delas também. E começa também psicologicamente a ter problemas físicos de doença, porque vem próprio da doença emocional, te afeta o físico, uma forma de chamar atenção. Eu ouvi histórias impressionantes no México. Me contaram do Pedro, que chegou aos Estados Unidos aos 5 anos e lá viveu a vida inteira. Casou, teve filhos, criou família e, aos 50 e poucos, o ICE chegou em sua casa e o deportou. Pedro nunca tinha saído dos Estados Unidos desde que chegou aos 5 anos, e mal falava espanhol. Não conseguiu voltar aos Estados Unidos e morreu no México, de um ataque do coração, longe dos seus filhos e de sua esposa, poucos meses depois.
Me contaram também de Heidi, que estava amamentando quando agentes do ICE tiraram sua filha de seu colo e disseram: ela é uma cidadã dos Estados Unidos, ela tem que vir com a gente. Deportaram então Heidi de volta para Cuba e a neném ficou nos Estados Unidos, com o pai. Eu conheci também o Paco, que estava um dia dirigindo até a lavanderia perto de sua casa, quando o carro do ICE o parou e o deportou, sem mais nem menos. Perguntei se as pessoas que moram nos Estados Unidos há muito tempo podiam ter legalizado suas situações por lá, antes de serem deportadas, e me explicaram que depende. Sim e não. Teoricamente sim, mas na prática nem sempre. Eles têm muito medo de se legalizarem lá, pois, quando se entregam para conseguir a documentação, podem ser deportados. Essa chance sempre existiu. Então muita gente passa uma vida inteira por lá, sem documentação. A senhora vê, porque agora a situação está bem complicada aqui, e a política nos Estados Unidos tem um impacto e consequências muito grandes aqui, né? Eu cheguei em Tijuana, eu tô no México faz umas semanas, eu cheguei em Tijuana faz um dia, e todos os Ubers que eu peguei, todo mundo que eu converso na rua fala muito sobre isso, assim, sobre o muro e sobre o Trump, é um assunto bem imponente na vida das pessoas aqui, pelo que eu tenho visto esse último dia que eu passei aqui. A senhora vê isso melhorando nos próximos anos ou piorando? Quais são? Tendo como presidente Trump, não veo melhora. Hasta que ele está aí, ele está enfocado de realmente y tiene una fobia grande para los latinos. E eu não vejo melhora. E o que mais me dói também é a questão que não só vai decair muito a questão da migração, mas a questão econômica, social, que também vai ter um desequilíbrio muito grande. Sim. Deportar pessoas inocentes por irem às suas audiências judiciais, às entrevistas de imigração, por reportarem violência doméstica, por levarem seus filhos à escola ou por irem ao hospital quando precisam, é extremamente perverso. Qual é o objetivo de aterrorizar essas comunidades nesse nível? E não é que os governos democratas antes de Trump tenham sido permissivos ou tenham tratado os imigrantes com dignidade. O governo Biden manteve políticas centrais do trumpismo migratório, como o Title 42 e o Title 8, que a gente viu no episódio passado, lembra delas? Biden também deportou famílias inteiras, inclusive crianças e bebês de pais haitianos, mas que nunca haviam pisado no Haiti, enquanto o país vivia um completo colapso humanitário. Durante seu governo, os centros de detenções continuaram funcionando. Crianças seguiram presas e o medo seguiu sendo uma ferramenta de política pública. O Obama, na sua época, saiu da presidência com o apelido de Deporter-in-Chief, trocadilho com o termo Commander-in-Chief, por ter sido o presidente com o recorde histórico de deportações até então. Sim, o mesmo Obama que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Trump não inventa essa violência, ele a escancara e a utiliza como estratégia. Ele transforma a crueldade em espetáculo. Que a mim me surpreende e me duele, e abraço também a sociedade estadunidense. Eu fico muito surpreso. Me surpreende e me dói, e eu abraço também a sociedade latina nos Estados Unidos. Porque o medo que eles estão vivendo agora não é fácil. É tremendo. Lembra do Mário, do episódio passado? Ele é licenciado em Estudos Latino-Americanos, licenciado em Direito e mestre em Estudos sobre Imigração. Ele também trabalha como coordenador de incidência em um albergue para migrantes na Cidade do México. Eles estão vivendo com muito medo lá, estão sendo perseguidos. Algo que eu achava que eu nunca ia ver. E não porque eu diga, me surpreende que eles estejam sendo perseguidos. Não é isso. Não me surpreende. Desde que eu me dedico à imigração, desde os meus 18 anos, eu vejo isso. Sempre os caçaram. Eles sempre foram perseguidos. Só que agora tá num outro nível. E o que mais me preocupa é que se trata de um mercado lucrativo. Uma deportação gera milhares de dólares. Milhares de deportações geram milhões de dólares. Em que sentido? A gente não pode esquecer que os centros de detenção nos Estados Unidos, como não existe um sistema público de detenção, são todos privatizados ou concessionados. Ou seja, o Estado paga muito dinheiro para que os migrantes fiquem detidos.
E esses espaços também precisam de muito dinheiro para funcionar. A alimentação, por exemplo, ou tudo que envolve o entendimento bélico da fronteira, que também significa investir em uma enorme quantidade de tecnologia, monitoramentos, um monte de coisa que gera muito capital, né? É um fundo que produz, movimenta e gera todo um mercado. E para uma sociedade como a dos Estados Unidos, que se move segundo lógicas mercantis, esse tipo de estrutura é muito difícil de mexer, porque existe todo um mercado por trás. É muito difícil de desmontar. Então, nesse sentido, a contenção migratória se tornou um novo ralo de capital. Ralo no sentido de que devora uma quantidade enorme de dinheiro, devora uma quantidade enorme de pessoas, e para aquelas que não são devoradas, ainda deixa essa sensação de disciplina, desse castigo exemplar que é a imigração. É quase como se fosse um privilégio conseguir chegar nos Estados Unidos e trabalhar limpando o chão por um salário muito baixo. Este castigo ejemplar que es la migración. Es casi el afortunado que puede llegar a trabajar limpiando los pisos por un salario muy poco, ¿no? A imigração é um dos grandes negócios desse século. Tem muita gente lucrando com ela. Os coiotes, que guiam os migrantes de um lado a outro da fronteira, a polícia, o crime organizado, o comércio nas cidades por onde esses milhares de imigrantes passam todos os dias. E nos Estados Unidos, ela gera uma indústria multibilionária. Os Estados Unidos têm hoje o maior sistema de encarceramento do mundo. E também o maior sistema de encarceramento de imigrantes. Isso não é um efeito colateral da política migratória. É parte central dela. Os centros de detenção no país são, em sua grande maioria, propriedade e controlados por empresas privadas. As duas maiores empresas nessa área são a CoreCivic e a GEO Group. Depois do Trump ser reeleito em novembro de 2023, as ações da CoreCivic subiram 56% e a da GEO Group subiram 73%. Em 2025, no primeiro ano do segundo mandato de Trump, a CoreCivic e a GEO Group faturaram, respectivamente, 2,2 e 2,6 bilhões de dólares cada. O CEO da CoreCivic falou que nunca, em seus 42 anos de história, eles tiveram tanta atividade e demanda pelos seus serviços como agora. E não são só os donos dos centros que lucram com essas detenções. São também todas as companhias privadas que oferecem seus serviços a eles. Empresas que providenciam comida, transporte, saúde e segurança. Como o objetivo é lucro e os clientes são migrantes detidos, não há necessidade de oferecer um serviço, comida ou saúde de qualidade. A detenção de imigrantes é um negócio altamente lucrativo, e os únicos que não lucram com a migração são os próprios migrantes. Do you ever miss English? Immigration is out of control. Bush and Gore are writing off English for good. What can you do? Vote for the third party that puts Americans first. Vote you to live there. But yet you, with your coverage, are trying to force innocent Americans to have these people as their neighbors, and that one day their daughter may be abducted from their home and raped and murdered. So you're not going to get an ounce of sympathy from this administration or President Trump for the terrorists who've invaded our homes and our country. Well, I certainly hope we do open as many prisons as possible to round up as many illegal aliens that have invaded our country and those that are breaking our laws, killing our citizens, women and children, and causing complete havoc across our great land. They like what I say. They want to bring our country back. They want to make America great again. It's a very simple phrase, make America great again. She's destroying this country. O processo de militarização da fronteira entre México e Estados Unidos deu passos galopantes nos últimos anos. Mas ele vem acontecendo da forma que conhecemos desde os anos 90, quando o ex-presidente democrata Bill Clinton começou a Operação Gatekeeper, aumentando o muro, elevando o valor das multas aplicadas aos migrantes e liberando recursos para a polícia fronteiriça. Junto com essa operação, começou também uma mudança de narrativa. Bill Clinton começou a tratar migrantes como criminosos e perigosos, fazendo com que a migração originada da América Latina, que até então era considerada algo natural e normal, virasse um problema para o país. Logo após o ataque às Torres Gêmeas, em 2001, isso se intensificou. A migração foi colocada como uma ameaça à segurança nacional.
Antes do ataque de 11 de setembro, migrar aos Estados Unidos sem documentos e ser pego implicava passar por um processo civil que podia levar a multas e um tipo de processo que, somente em casos mais extremos, implicava deportação. Depois do ataque às Torres Gêmeas, migrar sem documentos vira uma ameaça nacional aos Estados Unidos. Esse discurso de que a migração é uma ameaça à segurança nacional segue até hoje e também começa a ser copiado por muitos outros países. First ever self-deportation program for illegal aliens. We are making it as easy as possible for illegal aliens to leave America. Any illegal alien can simply makes the conscious decision to choose illegal aliens over American citizens. He chooses violence. Also arrested a number of dangerous aliens across the country. Under federal law, any individual in this country who is not a citizen is an alien. Where millions of illegal aliens have flooded in. An arrest of, quote, 50 illegal aliens right there. To turn over illegal aliens. Illegal aliens. Os migrantes nos Estados Unidos são chamados de aliens, literalmente. Esse é o termo legal e amplamente utilizado no país. Aliens ilegais. Para que essa narrativa cole, é necessário desumanizar migrantes. Chamá-los de ladrões, assassinos, criminais, estupradores, aliens. É preciso fazer com que o estadunidense comum se esqueça do taxista mexicano gente boa que deixou ele no aeroporto ontem, da babá cubana que há anos cuida dos seus filhos, da enfermeira somália que toma conta da sua mãe idosa e das centenas de milhares de imigrantes que construíram suas casas, escritórios, escolas e hospitais. Os Estados Unidos foi construído com trabalho e suor dos imigrantes que eles, hoje, querem expulsar. Vamos de números. Segundo um estudo comandado pelo economista de Stanford, Ran Abramitsky, que analisou quase 2 séculos de dados policiais, cidadãos nascidos nos Estados Unidos cometem mais crimes do que imigrantes. Hoje, as chances de um migrante cometer um crime são 60% mais baixas do que as de um cidadão estadunidense. E tem um detalhe, isso também inclui prisões realizadas por ofensas relacionadas à imigração. Segundo Abramitsky, autor da pesquisa, professor de economia da Universidade de Stanford e pesquisador do National Bureau of Economic Research, imigrantes que chegaram recentemente nos Estados Unidos têm mais chances de estarem trabalhando, serem casados e terem uma família, longe da ideia de estupradores e traficantes que as políticas anti-migratórias querem nos fazer acreditar. Você lembra da Carmen, a venezuelana que conhecemos nos episódios anteriores e que migrou com seus 2 filhos e seu pai idoso e está agora no México sem poder seguir viagem para os Estados Unidos nem voltar para a Venezuela? Ela não vai chegar nos Estados Unidos e cometer crimes. Ela tinha uma vida normal na Venezuela. Saiu porque sua família corria perigo. O que ela quer é segurança e trabalho. Yo viví en Venezuela. Mi rutina era muy bonita. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en una agencia de viajes. Quando eu morava na Venezuela, minha vida era muito boa. Eu trabalhava numa agência de viagens e todos os dias eu fazia o que eu gostava: trabalhar. Eu sou uma profissional, sou técnica superior e universitária em turismo. Tenho 8 anos, quase 9 anos de experiência exercendo a minha profissão. E era muito bonito, porque atender, prestar atendimento ao cliente, eu gostava muito disso. Isso me gostava muitíssimo. O estudo de Abramitsky não é o único que indica o que vimos. Inúmeros estudos confirmam que imigrantes cometem menos crimes do que cidadãos estadunidenses. Isso serve tanto para imigrantes com e sem documentos. O que nos comprova que políticas de imigração são criadas mais por medo e preconceito do que por dados e evidências de fato. Mas, infelizmente, não é sempre com dados e evidências que se constrói uma narrativa. E quem paga o preço por isso são, como sempre, os migrantes, que migram para um país à procura de segurança e trabalho e encontram preconceito e perseguição. Ao terminar a minha conversa com a Carmen, eu lhe perguntei se tem alguma outra coisa que ela gostaria de falar, que ela gostaria que as pessoas soubessem e que eu não tenha perguntado. Pues que todos no somos malos, que lastimosamente que a gente não é ruim. Infelizmente, nos catalogam todos como iguais, mas não, a gente não é ruim.
Quando a gente migra, o imigrante não vai para um país para tirar algo de alguém. A gente só quer dar um futuro melhor para as nossas famílias. O que a gente busca é só estabilidade para as nossas famílias. Y uno lo que busca es estabilidad para su familia. Em um artigo recente, o economista estadunidense e vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, analisa o crescimento do emprego nos Estados Unidos entre 2019, antes da pandemia, e 2024, 2 momentos de pleno emprego. A conclusão é direta e difícil de contornar. Praticamente todo o crescimento de mercado de trabalho nesse período veio da imigração. Sem os imigrantes, desde 2019, a taxa de emprego nos Estados Unidos seria pelo menos 2% menor do que é. O Nobel da Economia escolhe esse intervalo justamente para evitar distorções causadas pelo Covid. Comparando 2 momentos normais da economia, ele mostra que o crescimento da força de trabalho norte-americana não está vindo de nascimentos ou do aumento de participação dos cidadãos nativos, mas de pessoas que chegam de fora. Pessoas em idade ativa, que trabalham. Não por acaso, um dos primeiros impactos concretos das políticas anti-migratórias do Trump foi uma crise de funcionários em casas de repouso para idosos, um dos setores que dependem fortemente de cuidadores imigrantes. A imigração não apenas aumenta o número de trabalhadores, ela também aumenta a produtividade da economia. Isso acontece porque imigrantes, especialmente os indocumentados, estão concentrados em setores e ocupações específicas, como agricultura, construção, processamento de alimentos, cuidados, limpeza. Setores que não competem diretamente com a maioria dos trabalhadores nativos, mas viabilizam o funcionamento de cadeias inteiras da economia. São trabalhos invisibilizados e sistematicamente desvalorizados, mas essenciais. O que acontece quando esses trabalhadores desaparecem? Krugman aponta para um cenário que já está em curso. O ICE vem prendendo cerca de 1.000 pessoas por dia, com uma meta oficial que chega a 3.000 detenções diárias. Outros migrantes simplesmente deixam de ir trabalhar por medo de sair de casa. O resultado são escassez de mão de obra, queda na oferta de produtos e serviços e, inevitavelmente, aumento de preços. De acordo com Krugman, deportações em massa não combatem a inflação. Elas ajudam a criá-la. Tem também um efeito menos visível, mas fundamental: o impacto fiscal. A própria administração da Previdência Social dos Estados Unidos fez simulações mostrando que, quanto menor a imigração líquida, pior fica o déficit de seguridade social. Imigrantes contribuem com impostos, sustentam sistemas públicos e ajudam a financiar aposentadorias em um país que envelhece rapidamente. Reduzir a imigração não protege o Estado, mas sim enfraquece sua base financeira. Krugman resume seu artigo citando alguns pontos finais. Deportações em massa vão desacelerar a economia e causar maior inflação. A imigração tem sido a principal fonte de crescimento da força de trabalho dos Estados Unidos. Ela impulsiona o crescimento econômico e ajuda nas contas públicas. E não há evidência consistente de que tenha reduzido os salários dos trabalhadores nativos. Em 1996, a Receita Federal criou o ITIN, um número emitido pelo governo dos Estados Unidos para pessoas que precisam declarar impostos, mas que não têm direito a um número de seguridade social, equivalente a um CPF se fosse no Brasil. O ITIN serve apenas para fins fiscais. Não dá autorização para trabalhar, nem garante benefícios sociais. Ele foi inventado para dar a oportunidade a migrantes sem documentos de pagarem impostos, mesmo sem receber os benefícios desses impostos, mas para que possam mostrar bom caráter. Em 2022, imigrantes sem documentos pagaram 96 bilhões de dólares em impostos. 96 bilhões de dólares em impostos foram injetados na economia estadunidense por pessoas que não têm direito à aposentadoria ou a um status migratório legal no país. Além disso, empreendedores latinos estão abrindo mais empresas do que qualquer outra etnia no país. 36% das novas empresas em 2023 foram abertas por latinos. 48% da força de trabalho agrícola é composta por imigrantes. Se latinos nos Estados Unidos fossem um país por si só, seriam a 5ª maior economia do mundo, projetado para ultrapassar a Alemanha e Japão em 2027. Por isso tudo, embora as razões mais urgentes para se opor às políticas de Trump sejam as claras violações de direitos humanos, tem algo que também precisa ser dito com todas as letras.
Além de cruel, essa política também é economicamente desastrosa. Os Estados Unidos não parariam em pé sem os latinos. Eu tô agora num hotel no sul do México, longe de qualquer cidade grande, no caminho de volta para casa. Eu decidi tirar uns dias depois das entrevistas todas e antes de voltar, para assimilar tudo que eu ouvi nessas últimas semanas, as pessoas que eu conheci e as histórias que me contaram. Eu precisava de um tempo de elaboração para tentar fazer tudo aquilo fazer sentido na minha cabeça, antes de voltar à minha rotina e à correria do dia a dia. Eu tô sentada no bar do hotel, escrevendo, enquanto tem um grupo de viajantes ao meu lado conversando. São da Áustria, Holanda e Estados Unidos. E conversam sobre todos os países que visitaram no continente americano. Dessas mini competições que quase sempre existem entre mochileiros, sabe? Quem conheceu mais lugares, quem teve as experiências mais autênticas, quem é o viajante mais raiz. O austríaco fala que passou os últimos meses subindo desde o sul da América Central até o México, e daqui vai para o Brasil visitar um amigo no Rio. Conheceu a Costa Rica, a Guatemala, El Salvador, Nicarágua, tudo nesses últimos meses. Conta com um sorriso no rosto sobre os vulcões que escalou, as festas que foi, a comida que provou. Eu ouço a conversa e é impossível não pensar no Pepe, que fez exatamente o mesmo trajeto, mas me contou de uma forma completamente diferente. Para ele, foi um trajeto cheio de trauma, sequestros, roubos e abusos. A holandesa conta que visitou a Venezuela e que fez kitesurfing em Los Roques, o lugar mais bonito que ela já pisou. E eu lembro da Carmen, que há anos não pode voltar para o seu país, para não ser sequestrada pelo serviço de inteligência venezuelano. E que segue esperando conseguir entrar nos Estados Unidos com seus 2 filhos e seu pai idoso. Penso também na Hannah, que fugiu de uma guerra na Etiópia e precisou viajar a América Central e o México inteiros 2 vezes, e que tentou cruzar a fronteira dos Estados Unidos 3 vezes, todas mal sucedidas. A Hannah falava tão baixinho na nossa conversa que muitas vezes pensei que ela não queria estar dando aquela entrevista. Mas às vezes que eu perguntei, ela respondeu que era difícil falar sobre o que ela passou, mas que ela sentia que era importante que outras pessoas soubessem, e que então queria sim contar. Penso no Cristo Negro, esfaqueado no caminho pelo México, ao defender sua esposa de uma violência sexual, e sendo recusado o tratamento médico em 2 hospitais diferentes, por não ter documentos. Também me lembro das viagens que eu mesma fiz pela América Central no passado, e penso na minha viagem pelo México durante esse mês, pegando voos e atravessando fronteiras sem nenhum problema. E como o mesmo lugar pode proporcionar experiências completamente diferentes, dependendo de quanto dinheiro e do passaporte que cada um tem. Enquanto algumas pessoas cruzam fronteiras com facilidade, outras arriscam absolutamente tudo. A minha experiência e a desses viajantes sentados ao meu lado pela América Central e o México são vulcões, festas e praias. As da Carmen, da Hannah, do Pepe e de outros milhões de imigrantes são abusos e torturas. Nos últimos episódios, a gente entendeu melhor como é o caminho que os migrantes fazem para chegar aos Estados Unidos. Acompanhamos o Pepe, a Carmen e a Hannah em suas jornadas, os vimos sendo sequestrados, testemunhando estupros e sendo deportados. Também conhecemos Osvaldo, Bernarda, Norma e Mário, que nos inspiraram ao dedicar seu tempo e energia, fazendo com que essa trajetória seja um pouco menos cruel. Entendemos um pouco melhor o contexto histórico e político que permite que essa crise aconteça. Aprendemos sobre a história e as mudanças na fronteira do sul dos Estados Unidos e os impactos sociais, políticos e ambientais que elas implicam. Quando eu estava estudando e planejando esse podcast, eu tive muita dificuldade em escolher sobre o que falar. Meu foco vai ser nas mulheres, nas crianças migrando, nas ações imperialistas estadunidenses, nos migrantes presos no México sem ter para onde ir. Tudo me parecia urgente demais para ser deixado de lado. E olha que muita coisa eu deixei. Quanto mais eu aprendia sobre esse tema, mais eu queria passar a informação que eu estava aprendendo adiante. Dá para se aprofundar muito mais em cada um dos temas trazidos aqui. Mas para quem não conhece tão bem a questão imigratória nessa parte do mundo, como era o meu caso 1 ano atrás, esse é um bom compilado.
Depois de um ano estudando sobre a questão migratória nessa região e testemunhando outros países ao redor do mundo adotando políticas e discursos contra imigrantes similares à dos Estados Unidos, e sendo também eu própria uma imigrante, acho que uma das maiores lições que ficam comigo é que migrar é natural. Não há nada mais natural do que migrar em direção a áreas de abundância e segurança e longe de áreas de violência, perigo e escassez. Historicamente, o período de compreender o mundo dividido por nações é relativamente recente. Não há nada de natural em fronteiras nacionais. E é nessa direção que nosso discurso deveria estar indo. Muitas espécies, além de nós, também migram para sobreviver, mas somente os humanos criminalizam esse movimento. Se você também quer ajudar nessa causa, procure iniciativas para imigrantes e refugiados no lugar onde você mora. O tema da imigração está, hoje, mais urgente do que nunca. E precisamos de mais pessoas na linha de frente. Se sente de ajudar com doações a qualquer uma das instituições aqui mencionadas, você pode encontrar uma lista delas e formas de doar em www.impossível.co/seguimos. Todas essas instituições são privadas, sem fins lucrativos e funcionam majoritariamente à base de doações. Qualquer valor é bem-vindo. Seguimos é um projeto feito de forma completamente independente e sem fins lucrativos, por mim, Amanda Areias. ¿Y tú cómo ves la responsabilidad de los países que reciben migrantes, como los países de Europa y Estados Unidos? Qual você acha que é a responsabilidade dos países que recebem imigrantes, como os países da Europa ou os Estados Unidos? Porque eu vejo pessoas desses lugares dizendo que não é responsabilidade deles. Mas, ao mesmo tempo, são países que tiveram políticas que causaram muitos danos às economias de outros países, que muitas vezes são justamente os países que hoje lhes enviam imigrantes. Você vê essa conexão? Essa ideia de que existe uma certa responsabilidade dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Espanha, em relação aos migrantes que recebem pelo que fizeram no passado, e muitas vezes continuam fazendo? Eu acho que sim. E aqui não dá para esquecer que toda fronteira é uma ferida colonial. As fronteiras não são naturais. As fronteiras são políticas, são culturais, e as sociedades escolhem onde colocá-las e como administrá-las. O natural é mover-se. O natural é se mover, exatamente. Nesse sentido, toda fronteira é uma prática colonial. É uma prática imposta sobre a terra. Nesse sentido, toda frontera é uma prática colonial, é uma prática imposta sobre a terra. Eu sou Amanda Areias, criadora, roteirista e apresentadora de Seguimos. Se você gostou desse podcast, não esquece de nos dar uma nota e compartilhar com as pessoas ao seu redor. Obrigada a quem ouviu até aqui.